Pela primeira vez, o governo federal admite que pode haver racionamento de energia. A medida será tomada caso o nível dos reservatórios das hidrelétricas fique abaixo de 10%. A declaração foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. O limite de 10% é o limite estabelecido pelo CEPEL como limite máximo para o funcionamento das nossas usinas. Portanto, a partir daí, nós teríamos problemas graves, mas nós estamos longe disso. O ministro não deixou claro se o limite mínimo seria uma média dos reservatórios de todo o Brasil ou se bastaria apenas os que atendem o Sudeste e Centro-Oeste atingirem esse patamar para haver um racionamento. Dados do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, mostram que o nível dos reservatórios no Nordeste é de 17%. No Norte está em 35%, na região Sul, 67%, no Sudeste e Centro-Oeste, 17%. Em janeiro de 2001, ano de racionamento de energia no país, os reservatórios dessas regiões estavam em 31%. Segundo o levantamento da consultoria Excelência Energética, há riscos de racionamento de apagões em todo o país. A exemplo do que acontece com os reservatórios de hidrelétricas, os de abastecimento de água também estão secando. Em Minas Gerais, o volume do terceiro maior reservatório de Belo Horizonte, o Serra Azul, atingiu hoje o menor patamar já registrado e está 21 metros abaixo do nível normal. O sistema Paraibuna, no Rio de Janeiro, atingiu ontem a reserva técnica e a usina hidrelétrica Paraibuna foi desligada. Em São Paulo, depois das chuvas desta semana, o sistema Cantareira foi o único entre os 6 reservatórios da região metropolitana que perdeu o volume de água. O Cantareira abastece 6,5 milhões de pessoas e hoje opera com 5,4% da capacidade. Para tentar amenizar a crise do sistema, hoje o governo federal incluiu na lista de obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, para o Cantareira. As obras vão custar 830 milhões de reais e devem ficar prontas em setembro do ano que vem. Então, segundo o ministro, nós teremos problemas com o fornecimento de energia esse ano. E aí vai ter um impacto direto na economia, é isso? Bom, se esse cenário materializar, que provavelmente não está ainda claro, mas provavelmente está no pior momento de 2001, os reservatórios do Sudeste estão em 31%, hoje estão em 17%, quer dizer, a gente corre esse risco. Vamos dizer que se esse cenário materializar, você vai ter que reduzir a oferta de energia. Se reduzir a oferta de energia, você não consegue produzir a mesma coisa, porque sem energia você não produz. As fábricas vão ter que produzir menos, as pessoas vão ter que consumir menos. Então, certamente, a nossa capacidade de produção, de crescimento, fica menor. Então, você tem um cenário que é complicado, porque se você está produzindo menos, o nível de consumo é o mesmo, esse é o pior dos mundos. Você cresce pouco, a inflação sobe. Né? Foi um pouco que a gente viu lá em 2001. Então, aí as pessoas querem que a gente fique otimista. Tá bom, fiquem otimistas. Bacana. Mas o brasileiro é acostumado a viver com a adversidade, né? Vai acabar se reinventando ou essas questões aí, falta de energia, falta de água, vai fazer mais ações, vai pelo menos catalisar as ações políticas para que venham obras de infraestrutura para voltar a ter esse fornecimento, né, normalizado. Eu acho que nós temos uma tradição que Sérgio Buarque de Holanda chamava de homem cordial, de ser passional, o brasileiro. Essa tradição está sendo posta à prova. Mas eu acredito que há um mistério maior do que isso, que com todas essas questões não haja neste momento uma revolta popular muito maior. Com essas notícias que a gente vê em cada jornal, independente do tipo de jornal, por que não há mais revolta e mais indignação das pessoas? Talvez isso seja o grande mistério, não? Nós ainda temos um tecido social não suficientemente esgarçado diante de um quadro tão grave. Eu penso no que aconteceu há 2 anos, né, 1 ano e meio, por muito menos do que isso, a sociedade estava na rua. Agora parece de alguma forma anestesiada. Não sei o que precisa para dar o... Aqui tem uma pergunta pelo WhatsApp do Werner, ele está perguntando se qual estrangeiro virá no Brasil investir nessa área de energia. Mas é um bom negócio ofertar isso para o Brasil agora ou não? O problema, na verdade, é entender por que está faltando. Um pedaço, obviamente, tem a ver com a questão climática. O nosso sistema de geração de energia ele é baseado em hidrelétrica, chove pouco, dá problema. Mas você tem ali, construiu um parque de empresas
de usinas de termoelétrica, etc., que pode fazer. Agora, você precisa dar remuneração para as pessoas terem isso. E o que a política do governo foi exatamente no sentido de evitar a remuneração. Se lembrar o que aconteceu há 2 anos e pouco, que foi a MP que permitiu aí o corte de tarifas de energia no começo de 2013, ela basicamente desarticulou todo o setor elétrico. Então, quem tinha concessão perdeu, quem não admitiu, quem teve que manter a concessão teve que vender mais barato. Então, o pessoal fala, peraí, a regra do jogo muda no meio do jogo. Eu sou forçado a ter o retorno que o governo vai me dizer, não o retorno que eu quero. Então, aí é que você gera escassez. Então, muito do que a gente está vendo hoje é resultado da intervenção desastrada do governo no setor. Supostamente, uma presidente que supostamente é uma especialista na área, que foi a principal patrocinadora disso. Então, essa conta aqui não é só um problema climático. Essa conta aqui tem que ser colocada, tem que ser pregada em quem criou para o país. Foi a presidente da República. Foi lá a MP 579, não lembro mais o número da MP, que desarticulou todo o setor elétrico brasileiro. Qualquer especialista no setor vai responder isso. Fora isso, você tapar o sol com a peneira. Então, por que não tem investimento? Porque ninguém é bobo. Porque as pessoas vão falar, pô, o governo acabou de fazer o que ele fez lá em 2012, 2013, porque eu vou colocar o meu dinheiro aí. Danilo Vasques aqui pelo Twitter. E quanto à energia nuclear, não seria uma maneira mais sustentável? As energias alternativas? Na verdade, curiosamente, o especialista diz que a energia nuclear, no caso do Brasil, o acordo entre o governo Geisel e a Alemanha, da Westinghouse Alemanha, em Angra, ela é menos danosa ao ambiente quando ela funciona. Ou seja, ela destrói menos área, ela destrói menos vegetação, porém, quando ela dá errado, como em Fukushima, no Japão, aí o desastre é sem precedentes. Mas nós temos sol para a energia solar, nós temos vento para a energia eólica, temos uma costa marinha gigantesca para a energia talassocrática, ainda temos um dos maiores aquíferos do mundo, que é o Guarani. Quer dizer, existe possibilidade de sair. A Alemanha optou por desligar todas as suas usinas nucleares por uma questão muito mais de política do que uma questão de opção lógica, já que grande parte da energia na Alemanha deriva da energia nuclear. A Alemanha não tem sol, a Alemanha não tem como obter tantas energias alternativas. Nós temos condições no Brasil de produzir energia alternativa. Que isso não seja feito não se deve exclusivamente a uma questão geológica ou geográfica, mas política. Só para a gente encerrar, o Carlos Pereira aqui pelo WhatsApp, você citou a questão de 2003, que as pessoas saíram à rua, ele fala que por que não há, 2013, né? Por que não aconteceu isso agora, não acontece isso agora? É um mistério, porque foram os 20 centavos, sim, aparentemente, porque suspensos os 20 centavos e num contexto de que todo mundo queria mudança e mais mudança, aparentemente o resultado das urnas foi a consagração em todos os níveis de não mudança, ou seja, de manutenção dos sistemas. É um mistério, realmente, saber por que é que lá houve tanta mobilização e ela durou tão pouco.